Ainda não entrou ainda. Bom dia, bom dia. Rabino. Bom dia. A gente vai falar hoje sobre a característica emocional de Netzach, que a gente vai terminar esse sábado à noite. Essa semana inteira a gente estava falando sobre Netzach. E Lenatzeach em hebraico, o que significa? Nitzachon, vencer. Vencer. Então, na escala do nosso aprimoramento emocional, então a gente tem Chesed, é a bondade, Gevurah, severidade, Tiferet é o equilíbrio. A gente começou explicando sobre Tiferet semana passada, e agora vem o atributo de Netzach. Netzach, a tradução literal seria vencer. Então, a primeira imagem que vem em mente, bem atual, é o Putin. Quando ele entrou, assim dizem pelo menos, quando ele invadiu a Ucrânia, ele pensou que ia ser 2 dias, ia resolver, eles iam se render e pronto. E de repente começou a mexer com o ego dele. O quê? Nós, a Rússia, não conseguimos vencer em 2 dias? Agora eu vou que vou. E está escrito que quando você mexe com o ego de um rei, no caso aqui não é exatamente um rei, ele chega na hora da guerra, ele faz um bisbuz haotzarot. Ele gasta todos os tesouros que ele tem. Antigamente o rei que tinha acumulado tesouro dele, dos ancestrais dele, etc. Quando é uma guerra calculada, ele fala, bom, vamos ver se vale a pena fazer essa guerra. Quanto vai custar? E em termos de dinheiro, vidas, etc. Ele faz um cálculo. Agora, quando mexe com o ego dele, às vezes ele vai até o último cavalo. Pode ser que não vai sobrar nenhum, mas eu vou até o final para mostrar que eu preciso ser vitorioso. E aí, nesse ponto, ele faz um gasto que é completamente esbanjando, completamente sem, não é cálculo. Ele não faz cálculo nenhum, ele fala, eu gasto o que for para poder vencer o inimigo. Esse é o sentimento, a sensação do Netzach no seu auge, no aspecto negativo. Fala, Marcelo. Ele poupou muita vida. Pode ser, ok. Sadik ele não é. Vamos colocar. Sadik ele não é. Ok. Então isso é no aspecto negativo. Mas aqui ninguém está comandando uma guerra que eu saiba. Como Moisés ele fala, ele era general até casar. Era tenente até casar, depois ele virou submisso ao general em casa. Virou soldado, não virou? Virou como chama? Cabo do rancho. Em hebraico se fala jobnik. Não? Então, num sentido mais próximo da nossa realidade, se você tem, Deus nos livre, um rival de competição, por exemplo, alguém tem competição com você, alguém está concorrendo, alguém está, então, ou numa corrida, ou na concorrência do teu vizinho, do teu cara, do teu vizinho de loja, o cara que faz a mesma coisa que você. Então, às vezes, você faz um cálculo, bom, eu preciso me aprimorar, eu preciso comprar mercadoria melhor, oferecer um serviço melhor. Às vezes, o cara perde a cabeça, ele fala, eu preciso ganhar essa guerra. Em inglês se fala, você ganha, you win the battle and you lose the war. Ou o contrário. Você ganha a guerra, você ganha a batalha, mas perde a guerra. Certo? Então, você está pronto para perder tudo, mas eu preciso dizer que eu tenho razão. Eu posso te dar tudo, menos a razão. Menos aquele prazer de você dizer, eu venci. Isso é uma característica nossa natural. Quando alguém mexe com a gente, depende, alguns têm um pavio um pouco maior, outros um pouco menor, chega um momento que desperta o nosso Midat Hanetzach. Ainda estou falando isso no aspecto negativo. Então, eu vi de um treinamento que fizeram, um dos exércitos, não lembro onde foi, mas o cara estava dizendo o seguinte, o cara que estava treinando ele foi lá, deu um tapa na cara dele. Falou, devolve. O cara era muito mansinho, muito bonzinho, não devolveu. Ele foi lá, deu um tapa mais forte. Devolve.
Até que ele deu um terceiro tapa tão forte que ele realmente ficou bravo. Aí ele foi lá, ele falou, é isso que eu quero de você. É isso que eu quero que você tenha na hora da luta, da guerra, da batalha. Então, a gente tem isso naturalmente. A pergunta é quando que isso vai se despertar. Cada um tem o seu momento diferente. E o que a gente precisa agora, nessa semana, é trabalhar isso, tanto eliminar isso, esse tipo de sentimento, nos momentos que eles não são necessários, e aplicar eles nos momentos adequados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de competição, guerra, destruir o outro, Deus nos livre, é claro que é isso que a gente tem que trabalhar nessa semana, de eliminar esse netzach, tirar essa vontade de querer ganhar por ganhar. A diferença entre um adulto e uma criança, a criança quer ser feliz e o adulto quer ter a razão. Então, a gente tem que escolher ser feliz e não ter a razão. Não ter aquela vontade de conseguir acabar com o outro e eu fiquei por cima. Esse Midat HaNetzach é o que a gente precisa eliminar. O que a gente precisa aplicar é a competição no bom sentido. É a gente conseguir lutar, como porque a volta fala para nós, eis é o Gibor, quem é o forte? A Kovesh, aquele que consegue dominar o seu próprio instinto. Então, a gente vai ver primeiro algumas características do Netzach, de que toda a ideia é a gente conseguir direcionar esse Netzach, vencer esse Netzach, usar ele da maneira adequada, direcionar ele para o caminho adequado. Dúvidas por enquanto? Não? Ok. Netzach, vitória, muito interessante, que todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ter sucesso. Você pergunta para alguém, você quer ser um médico? Eu quero ser o melhor médico. Você quer ter um business? Claro, quero ser o mais rico. Todo mundo quer. Quantos conseguem? As pessoas só querem a vitória. O que você precisa, dos componentes essenciais para a vitória, é a persistência. Paciência. Dia a dia, fazendo, repetindo os mesmos rituais. Como dizem, o Jorge pode responder para mim, quantas vezes o Thomas Edison tentou até ele conseguir descobrir a lâmpada? Quantas vezes? Jorge? 8.000. 8.000 vezes. 8.000 vezes. 8 combinações, então, 8.000 combinações. 8.000 combinações diferentes, obrigado. Talvez cada uma ele tentou 10 vezes. Muito bom. 8.000 vezes ele tentou. Então, todo mundo quer o sucesso que ele teve, mas ninguém vê os tombos que eu tomei. Então, isso se chama a persistência. Mesmo aquela piada que o Rabino conta, aquele homem que era milionário, perguntaram, como você conseguiu? Ele falou, olha, primeiro eu comprei uma roupa, fui até Leipzig, comprei uma roupa. Eu revendi ela um pouquinho mais caro. Depois fui lá, com o lucro, comprei 2 roupas. E aí abri uma lojinha. Aí eu abri uma segunda lojinha. Aí eu ganhei na loteria. Qual que é a ideia? A ideia é que se você vai fazendo a sua parte e a gata, você se esforça, vai chegar um momento que o seu sucesso ele vai ser desproporcionalmente maior àquilo que você investiu. Isso no âmbito do judaísmo, do nosso crescimento pessoal. O investimento que a gente coloca no nosso crescimento, a gente vai crescendo de uma maneira bem gradual. Mas, de repente, a gente dá um pulo que a gente olha para trás e fala, mas como que eu cheguei até aqui? Então, parte da característica da gente exercer esse netzach é a palavra persistência. Existe uma machloket, uma discussão no Talmud. Qual é a frase mais importante de toda a Torá? O que normalmente a gente fala? Amar ao próximo como a ti mesmo. Tem uma outra opinião no Talmud que fala o carneiro, o primeiro carneiro você vai fazer de manhã, e o segundo carneiro você vai fazer à tarde. Essa é a frase mais importante de toda a Torá. Conhecia? Nunca deu importância. O que significa isso? No Beit HaMikdash, todos os dias do ano, sem exceção, eles tinham o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Todos os dias, sem exceção, nós fazemos a reza da manhã, a reza da tarde, inclusive hoje a reza da noite. O mais importante de tudo é a ikviut, é a rotina. A gente manter a rotina, a constância. Por isso, essa opinião diz que esse é o versículo mais importante de toda a Torá.
Porque uma das coisas que incomodam algumas pessoas quando você começa a se introduzir na Torá e nas mitzvot, você fala, mas vira rotina. Todo dia você reza, vira rotina. Todo dia você coloca tefilim, vira rotina. Shabbat vira rotina. Para mim, espiritualidade é uma coisa sensacional, extraordinária. A Torá ensina para a gente que você só vai chegar no extraordinário se você todos os dias cumprir e seguir a ordem. Seguir aquela rotina diária que a Torá escreve para a gente. Se a gente seguir isso à risca, isso é o melhor caminho para o sucesso. Então, parte do trabalho que a gente deve ter agora, nessa semana, é tentar manter os nossos compromissos. Se eu sou compromissado, se eu assumir um compromisso, não devo falar bli never, nunca vou repetir, falo bli neder, sem compromisso, mas a gente deve manter aquela constância. O sucesso vem depois da constância. Dúvidas? Ótimo. No que a gente deve ser constante? Então, em todas as áreas positivas da nossa vida, a gente tem que buscar uma constância. E é comum que, às vezes, a gente faz um curso de, educação. Eu ouvi um shiur muito bom sobre tefilá. No próximo dia, rezei com toda a kavaná. E o terceiro dia que acontece? Já esqueceu. É a natureza nossa. Quando a gente faz uma mudança, tem que ser mudanças pequenas, graduais, e o mais importante, que elas sejam com persistência, fixas. Agora, quando eu falo, por exemplo, que eu sou persistente, a primeira pergunta que eu devo me fazer, por que eu sou persistente? Tem muita gente que nós somos o povo da nuca dura, tem muita gente que é persistente. Quando ele quer uma coisa, ele vai te pedir, vai te pedir, vai te pedir de novo, e persistente, a pessoa enche. No que você deve ser persistente? De que maneira você deve buscar a persistência? A persistência, por si, não necessariamente ela é boa. Não necessariamente ela está te trazendo uma satisfação. Então, vem o primeiro atributo do Netzach, é o Chesed Shebenetzach. A bondade ou o amor da vitória. O amor da persistência. Ou seja, tentar fazer aquilo todos os dias, não porque já está acostumado. Não porque todo dia já faço tefilá, então já nem penso, piloto automático. Eu tenho que buscar fazer aquilo com amor. E isso é difícil. Porque aquilo que você já está acostumado, conseguir fazer com amor. A Torá diz, por exemplo, que todo dia que a gente estuda a Torá, a gente tem que olhar para ela como se fosse que ela foi dada hoje. Alguns até dizem, não é nem como se fosse. Notei na Torá, ele deu hoje. É o primeiro dia, a primeira vez que você abriu a Torá na sua vida. Ninguém quer ler o jornal de ontem. Todo mundo quer a notícia que acabou de surgir. Imagina você conseguir todo dia chegar para a sua reza. Todo dia chegar para a Torá e ter um novo carinho, uma nova empolgação. A única forma de fazer isso é se você desenvolve o amor. Porque o amor, você não se cansa. Um pai beija um filho todos os dias. Quando ele entra, quando ele sai. Você se enjoa? Se você tem amor, você não se enjoa. Pelo contrário, ele é acumulativo e cada vez você sente mais amor e mais amor. Então, ter apenas a vitória, ter apenas a constância, não é suficiente. A gente precisa trabalhar o atributo de amar a constância, amar a rotina, ter um prazer pela rotina. Tem muita gente que fala, eu não consigo acordar depois das 6 da manhã. Eu gosto de acordar cedo. Então, tentar aplicar isso nas várias áreas dos nossos relacionamentos. Área de amor aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos maridos, esposas, etc. E o nosso Avat Hashem, o nosso amor a Hashem. A gente desenvolveu um amor pela rotina nossa que a gente tem no dia a dia. Esse é o primeiro detalhe da Midat Netzach. Fácil? Não. Boa, muito boa. Netzach também está escrito Vegam Netzach Israel. Eu vou explicar o que você disse, muito bom. O Shaul HaMelech, da onde vem essa linguagem Netzach? O Shaul HaMelech, o primeiro rei de Israel, ele acabou falhando. E Deus falou para ele, você perdeu o reinado. Aí ele chega e vira, fala para Deus, mas por favor, eu errei, perdoa. E Hashem fala para ele, Vegam Netzach Israel lo yeshaker velo yenachem. O Netzach de Israel, se referindo a ele mesmo, Deus, eu sou a vitória de Israel,
o Netzach de Israel, lo yeshaker, ele não vai mentir, velo inachem, ele não vai se consolar ou se arrepender. Ou seja, não tem volta. Não adianta, você não vai ter mais o reinado para as próximas gerações. Ele ficou muito chateado, bravo, correu atrás de Davi, mas não mudou nada. Então, essa linguagem é que Deus, quando a gente se refere a Deus como ele vai continuar para sempre, não vai mudar, o Tanakh, a Torá, Deus se expressa na linguagem Netzach. Por que Netzach? Porque a verdadeiro sentido de Netzach não é uma vitória temporária. Não é você conseguir rezar por um dia. Não é você conquistar uma cidade, no dia seguinte os ucranianos vão lá e te expulsam de novo. Netzach, a verdadeira vitória, é quando você conseguiu de forma permanente. Agora esse país é nosso. Agora eu já dominei por completo. Isso é o Nitzachon. Verdadeira vitória é uma nova situação imutável. Claro, só achando que pode ter isso no sentido absoluto. Mas nós temos que buscar isso de maneira, talvez não eterna, mas talvez de maneira o mais constante possível. Próximo, Gevurah. O que é Gevurah? Gevurah a gente traduziu como severidade, controle, disciplina. Então, às vezes, a pessoa vai dizer, bom, eu tenho a minha disciplina, eu tenho o meu horário. Por favor, fique em casa hoje um pouco mais, a gente precisa de uma exceção hoje. Eu tenho meu horário é horário. E aquele cara é o quadrado que você nunca vai conseguir mudar ele. O Netzach por si pode ser positivo. Depende quando, depende em qual situação. Às vezes a pessoa ele é muito bom de persistência, mas ele não entende que às vezes a persistência ela tem que ser controlada. Como tudo tem que ser direcionado. Então a bondade tem que ser direcionada. O excesso de gevurah, o excesso de severidade, tem que ser disciplinado, não pode ter um excesso. O excesso de Netzach também é perigoso. O exemplo histórico para isso é o Napoleão. O Napoleão é o exemplo de Nitzachon, aquele cara que foi com tudo e foi dominando o mundo. Como que ele perdeu? General do inverno. Perfeito. Você sabe que ele nunca assumiu que ele perdeu a guerra. Ele voltou para casa dizendo que ele continua sendo Napoleão. Mas o que foi? Ele não conseguiu enxergar que tem momentos que a tua conquista você deve dar um passo para trás. Se ele esperasse até a primavera, talvez hoje o mundo teria um mapa um pouquinho diferente. Talvez a guerra de hoje talvez não teria. Hã? Sim, a mesma coisa, certo? Certo? O Imar chamou a mesma coisa, tá certo? Exatamente. Ele perdeu a guerra, não é que os outros ganharam. Perfeito. A Rússia é maior do que qualquer um podia imaginar. Eles têm mais população do que qualquer um poderia imaginar e o frio é mais frio do que qualquer um poderia imaginar. Mas qual é a ideia? Ele se perdeu com ele mesmo. Ele não teve, na verdade, o controle de enxergar que a vitória precisa, para que tenha a vitória, ele precisa de Gvurah Shebenetzach. Em função da vitória, pelo próprio bem da vitória, igual quando a gente falava do Hesed, para que o próprio bem funcione, ele precisa, às vezes, estar disciplinado. Se eu der tudo para o meu filho, eu estou estragando ele. Então, a mesma coisa, para que a vitória funcione, eu preciso saber até onde ela vai. Às vezes, eu preciso quebrar a minha rotina. Quantas vezes a gente tem na Torá, por exemplo, um Cohen nessa semana? Um Cohen não pode se purificar com um morto. Mas, se tiver um morto que não tiver ninguém que enterre, se for um cara persistente, vai dizer, mas como? Eu sou Cohen. Como que eu vou me purificar com essa pessoa? Fala a Torá, existe o caso ordinário, existe a regra extraordinária. Às vezes você tem que quebrar. É importantíssimo que você tenha a ordem, mas você tem que saber que em alguns momentos a gente precisa quebrar aquela ordem. Então, na Yeshiva, um dos trabalhos espirituais que se fazia, você tinha aquilo que se chama o Fabrengen. O Fabrengen é quando o professor, o mentor espiritual, ele faz uma reunião racídica, conta histórias, mas ele sempre tem um foco específico. Então, conto que nas yeshivot antigas, o rabino, ele sempre tentava que a pessoa se superasse. Então, se tinha um cara que ele chegava todos os dias no horário, e ele rezava direitinho, e às vezes ele se prolongava na reza, vinha o professor e falava, você já é anjo? Você já é anjo? Você já fica rezando tanto? Para ele quebrar essa rotina de achar, certo? De criar uma rotina e já criar uma persona, eu sou o
anjo rezador. Quando o cara terminava a reza no horário, você está com pressa para comer? Você está com pressa para comer? É isso? Você rezou para comer? Tá certo? Qual que é a ideia desse tipo de... Então nunca vou ser perfeito? Não, é isso mesmo. Para você entender que sempre tem mais alguma coisa para você trabalhar. Então, quando você venceu, quando você já criou a rotina, a gente tem que saber até que ponto eu preciso parar. Isso aqui é um ponto importante, inclusive na Parnassá. Não é todo mundo que é o Thomas Edison. Às vezes as coisas mudaram. E o cara ele quer manter aquele jeito, do jeito antigo. O cara que tinha a Kodak. Ele fala, não, eu vou continuar com a minha loja até o final, porque vai ter um dia que vai voltar. O filme não vai voltar. Talvez no museu algum dia vai valer. Não adianta. Você tem que se adaptar. Você tem que se atualizar. Não adianta você ficar na rotina. Então, se a gente for olhar para a geração anterior, eles tinham muito mais paciência que a gente, muito mais rotina que a gente. O que é fantástico, o que é a base de tudo. Mas se você ficar preso na rotina, vai ficar complicado. A mesma coisa, se a pessoa todo dia ou toda sexta-feira traz a mesma flor para a esposa, legal. Mas de vez em quando podia mudar um pouquinho, né? Não traz uma flor uma vez, para menos apreciar uma vez, né? Para sentir a falta. Pode trazer uma flor mais bonita, se você não quiser parar. Para o Shabbat. Para o Shabbat. Para a noiva. Olha, opa, Bezrat Hashem. Tá certo? Solitário? O anel. Ok. Então você quebra a rotina dando uma coisa melhor ainda. E assim também no nosso relacionamento com Hashem. Todo dia você reza igual. Maravilhoso, que bom. Você reza de A a Z. Se um dia você rezar um pouco mais, se um dia você se concentrar um pouco mais, você atrasou. Você atrasou para o teu próximo compromisso. Fala, desculpa, eu rezei demais hoje. Falhei. Rezei demais hoje. Que seja esse teu pecado. Então, a gente entender que a própria rotina, a persistência, ela também é perigosa por si, se a gente não tiver o domínio, o controle e a disciplina em relação à própria constância. Então, vamos lembrar. A vitória, a gente tem que buscar fazê-la com chesed, com amor. Gvurá significa ter a vitória controlada, saber até onde é o limite da vitória. E agora vem a vitória da vitória. O último que a gente vai estudar por hoje. Netzach shebenetzach. O que significa a vitória da vitória? Isso aqui é muito interessante. Às vezes, você foi com toda a vitória, com toda a vontade, e você tinha certeza absoluta que você ia vencer. E você deu de cara com a parede. A pergunta é o que você faz agora. Você consegue ser vitorioso sobre a sua derrota? Você consegue levantar a cabeça novamente e falar, não, eu vou ser persistente na persistência. Mesmo quando eu fui derrotado, mesmo quando eu perdi, ter a coragem de começar novamente. Isso é o Netzach shebenetzach. A vitória sobre a vitória. Segunda forma de explicar. A gente precisa dominar a nossa vitória. A gente precisa vencer a nossa vitória. O que significa isso? Aquilo que a gente falou no início, que às vezes a pessoa ele quer ser vitorioso por ser vitorioso, mesmo que ele está errado. Então a gente tem que lembrar aquilo que a avó fala, quem é o vitorioso, quem é o forte? Aquele que domina o seu próprio instinto. Exercer a vitória em relação à própria vitória. Eu ser vitorioso em relação àquela vontade minha de querer ganhar por ganhar às custas dos outros, às custas de pisar em cima do outro. Aquele trator é muito bom, mas eu preciso tomar cuidado para não passar em cima dos outros. Então, a vitória da vitória significa, tomar cuidado com a vitória, para que ela não te vença, você vença ela, e saber que mesmo quando você caiu, você foi derrotado, você estava com a vitória, você precisa agora uma segunda vitória. E isso, na verdade, é uma segunda característica muito mais difícil do que a primeira. Ter a vitória é uma natureza humana. Querer ganhar é uma natureza humana. Competição funciona. Sempre é a melhor coisa? Não necessariamente. Às vezes, competição não é a melhor coisa. Às vezes, é bom para o mercado. É escrito que a competição de estudo de Torá é fantástica. Se você estudar mais que eu e eu tenho inveja, a única inveja boa é a inveja do estudo de Torá. Você estudou 10, eu quero estudar 20. Então, isso é bom. Então, isso é natural do ser humano querer ser vitorioso. Tem gente que é mais, tem gente que é menos competitiva. Mas a competição por si instiga o ser humano. Agora, a pergunta é, quem consegue se levantar
depois de uma derrota. Para isso, precisa de uma força completamente diferente. Deus nos livre a quem teve um primeiro casamento que não foi de sucesso. Será que ele consegue agora falar, eu vou respirar fundo, vou tentar novamente? Alguém tinha uma empresa, ele foi vitorioso, e Deus nos livre, veio uma crise, ele perdeu tudo. Ter a força de se reerguer? Alguém que teve sucesso no seu serviço a Deus. E ele foi persistente, conseguiu por várias semanas fazer tal mitzvah. E depois ele cai. Fala, bom, então já foi. Então já perdi. E Yetzirah ganhou de mim. É aquela persistência, aquela força que fala, mesmo que eu perdi, eu ainda vou continuar persistindo, eu vou vencer essa vitória, mesmo que eu fui derrotado, eu vou vencer novamente. Aqui temos lição de casa suficiente até o próximo shiur.